A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui de volta ao canal. Que as bênçãos de Deus continuem na vida de cada um de vocês, que possa estar tudo bem com vossa família, com o que for de vocês, além de sua própria vida. Amém? E estamos de volta para o nosso compromisso, para aquela palavra que o Senhor coloca no meu coração e eu trago para compartilhar. E hoje, por se tratar do Dia Internacional da Mulher, desde já, aproveitando, quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Todas as inscritas aqui do canal, você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito, fica o convite para você se inscrever, é de graça, não custa nada, e fazer parte da nossa família. E que possa ser mais um dia de vitória na presença do nosso Deus, esse nosso dia, não é verdade? E por ser o Dia Internacional da Mulher, em comemoração a isso, hoje o vídeo é falando sobre uma grande mulher, que a Bíblia relata, né? Uma grande mulher de Deus, a matriarca, de que eu estou falando, de Sara. Vamos falar um pouquinho os pontos fortes e fracos de Sara, um pouquinho ali onde vivia, informações básicas simplesmente, um resumo sobre Sara, o resumo que a Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal, nos traz. E o nosso versículo-chave está lá em Hebreus 11:11, que diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Conhecemos bem a história de Sara. Deus fez promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Obviamente, então, Sara, que era sua esposa, seria a mãe. Ambos ainda não tinham filhos. Quando o filho da promessa veio nascer, eles já eram idosos. E nós vimos toda a trajetória ali de Abraão e de Sara. Demorou demais a promessa de Deus para eles. A promessa do Senhor demorou muito para se cumprir. E Sara, lá no meio do caminho, não sei se sem paciência de esperar, quis dar uma ajudinha nos planos de Deus, né? No propósito que Deus tinha para a vida deles. Fazendo o quê? Colocando a serva dela no meio deles dois, para que Abraão pudesse gerar um filho através de Agar. Mas a promessa do Senhor foi clara quando disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Até então não tinha falado em Sara, mas já dá para imaginar que seria com a esposa. Deus não ia fazer planos. Se é um homem casado, Deus não iria fazer um plano colocando uma concubina no meio. Seria, obviamente, para a esposa. Mas esperaram, isso demorou muito. Então nós sabemos de tudo que aconteceu. Nasceu Ismael. Mas Deus cumpriu a promessa que tinha feito a eles. Deus fez a promessa a Abraão. E no final, quando o anjo veio, ela já idosa, muito idosa, aí sim o anjo veio e estabeleceu um tempo que dentro de um ano ele voltaria novamente e Sara daria a luz. Ela riu. O anjo questionou, ela negou, ela mentiu. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, assim, resumidamente, né? Essa parte, essa descrição que a Bíblia nos traz, são poucas informações, mas bastante importante. Quais foram os pontos fortes, fraquezas, que lições de vida ela nos traz? Informações de onde morava. Vamos começar então. Onde morava? Qual o local? Moravam locais. Casou-se com Abraão em Ur dos Caldeus. Depois mudou-se com ele para a terra de Canaã, quando Deus pediu que ele saísse, né, da terra dele, da parentela. Suas ocupações: ela era esposa, mãe e administradora do lar. Seus familiares: seu pai, Tera, o marido Abraão, seus meios irmãos, Naor e Arã, seu sobrinho Ló e seu filho Isaque. E quais foram os seus pontos fortes? Foi intensamente leal ao seu único filho. Tornou-se mãe de uma nação e uma antecessora de Jesus. Foi uma mulher de fé, a primeira citada na Galeria da Fé, lá em Hebreus 11. Pontos fortes. E os pontos fracos: teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para a sua vida. Muito perigoso, né? Quando a gente não crê, ou quando a gente crê pouco. Nós temos que crer e aguardar. Deus prometeu? Se Deus prometeu, Ele cumpre.
Se ele não determinou o tempo, então a gente tem que aguardar o tempo dele. E as coisas acontecem no tempo de Deus, porque é o melhor para a nossa vida. O tempo é dele. Tentou resolver os problemas por si mesma, sem consultar a Deus. E deu muito errado. Tentou encobrir suas culpas, suas falhas, culpando a outros. Quais são as lições de vida? Deus responde à fé mesmo em meio às falhas. Se Deus fosse nos dar algo por nossa... Se você falhar, você perde. Eu só vou lhe dar se você não errar. Se você não falhar, nenhum de nós nunca receberíamos nada. Somos falhos. Mas Deus, Ele responde à fé mesmo em meio às falhas. Deus não se limita aos acontecimentos comuns. Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas. Ah, mas eu sou idosa, eu tenho quase 100 anos, como é que eu vou gerar um filho? Nem o costume das mulheres eu tenho mais. Claro, é um problema. Realmente é um problema. Para você, para mim, para o ser humano, para a medicina, para Deus não. Não existe problema para Deus, não existe impossível para o Senhor. Ele promete, Ele cumpre. Desse jeito. Então não tem idade, não tem dificuldade, nada. O Senhor não disse que faria, Ele faz. E agora vamos ler algumas informações, um resumo, né, que é feito sobre toda a vida dela, sobre toda a história. Provavelmente não há nada mais difícil do que esperar que seja algo bom, ruim ou desconhecido. Um meio comum que utilizamos para lidar com a longa espera, ou mesmo com uma pequena espera, é querer ajudar Deus a colocar seu plano em ação. É um defeito nosso, um erro gravíssimo. As coisas tendem só a dar errado. Deus não precisa da nossa ajuda. Aquele que promete é o mesmo que cumpre, é o mesmo que desenrola e já lhe dá pronto. Não precisa da sua ajuda para cumprir nenhuma promessa dele, para cumprir nenhum plano, nenhum de seus propósitos, nenhum de seus projetos. Não precisa de você. O projeto é com você, mas ele vai fazer sozinho. Já vai lhe dar pronto. Quando a gente tenta colocar a mão, acontece o que aconteceu com Sara. Arrumou um problema. Fez o que não deveria fazer. Não consultou a Deus. A promessa era para Abraão e para ela. Botou H no meio e isso gerou um problema, um conflito grande. Sara fez isto. Ela estava muito idosa para esperar gerar um filho e então imaginou que Deus deveria ter algo mais em mente. Do ponto de vista limitado de Sara, isso seria possível apenas se ela desse um filho a Abraão através de outra mulher, uma prática comum naqueles dias. O plano parecia inofensivo. Abraão se deitaria com a serva de Sara e ela daria à luz um bebê. Sara tomaria a criança como sua. O plano funcionou perfeitamente a princípio, mas ao lermos os acontecimentos que se seguiam, ficamos perplexos em ver quanto Sara deve ter se arrependido do dia que decidiu dar um empurrãozinho no plano de Deus. Com certeza, né? A gente lendo a história dela, a gente vê o quanto ela deve ter se arrependido de ter colocado a mão. De ter que... Não está demorando, eu não posso mais gerar filhos. Então eu acho que Deus tem algo em mente diferente. Ele deve querer que eu dê a escrava, né? Que eu dê a serva. Como é que a gente... O ser humano, ele quer saber o que Deus pensa. Como é que a gente pode chegar nesse patamar? De querer entender a mente de Deus. Nunca vamos entender. Nunca. Deus não vai dizer a ninguém como é que ele pensa, como é que ele faz. Não. Ele simplesmente faz. E a gente obedece. E graças a Deus, bem-aventurado aquele que está nos projetos do Senhor, a quem Deus fez promessa, porque vai se cumprir. Outra forma de lidarmos com a longa espera é gradualmente chamarmos a conclusão de que estamos esperando por algo que nunca irá acontecer. Sara esperou 90 anos por um bebê. Quando Deus lhe disse que finalmente ela teria um filho, Sara riu. Não tanto por falta de fé na promessa de Deus, mas por duvidar sobre o que ele poderia fazer através dela. O comentarista aqui acha que ela não riu por falta de fé,
mas sim por saber que não era capaz mais, que não tinha nenhuma possibilidade física para que Deus agisse. Meu Deus. Deus, ele ergue o necessitado, ele tira do monturo, ele ergue, ele faz o que ele quer, ele abate, ele exalta. Deus pode fazer tudo. Ela tinha a idade, sim, de mais de 90 anos. Acho que tinha 90 anos. Mas isso para Deus significa nada. Não significa nada. Para Deus é como se tivesse 20. Ela estava viva, gerou. E nasceu perfeito o menino. Quando confrontada a respeito de sua risada, ela mentiu. Da mesma forma que vira o marido fazer de vez em quando. Provavelmente ela não queria que seus verdadeiros sentimentos fossem conhecidos. Que parte, aí vem uma pergunta para nós. Que parte da sua vida parece estar pendentes hoje? Você compreende que isso pode fazer parte do plano de Deus para você? A Bíblia está repleta de direções claras para nos manter ocupados, enquanto aguardamos para prosseguir com alguma parte de nossa vida em particular. Glória a Deus. Do jeito que o Senhor fez na vida de Sara, Ele faz na tua vida, na minha vida, da maneira que Ele quer. Agora que nós possamos fazer diferente do que Sara fez. Que a gente use as lições positivas de Sara a nosso favor. A gente pode copiar, pode fazer igual, que deu certo. E os erros e fraquezas, a gente olha para aprender com eles para não fazer. Nós podemos tirar lições valiosas, tanto dos acertos quanto dos erros dos outros. Os erros a gente olha e não faz. Diz que o sábio, tem um ditado que diz que o sábio aprende com os erros dos outros. E o inteligente aprende com seus próprios erros. Então que a gente possa ser sábio, né? Não apenas inteligente. Para que eu vou fazer para aprender com o meu erro? Eu vou aprender com o erro do vizinho e me poupar de cometer o mesmo erro que ele cometeu. Então que nós possamos meditar aqui na história dessa matriarca, dessa grande mulher. Teve seus defeitos, mas tinha muitas qualidades. Foi chamada para ser mãe de uma grande nação. Seu esposo, o pai de uma grande nação. Estava dentro dos planos de Deus. Foi chamada pelo próprio Deus para seus propósitos. Foi uma mulher, uma grande mãe, uma grande esposa. Esteve ali ao lado do marido sempre. Não discutia. Ele teve que sair de sua terra, que Deus pediu, ela não questionou, foi atrás dele, deixou tudo para trás, para seguir em direção ao desconhecido, não sabia nem para onde ia. Deus ia mostrar a terra, ela foi, então era uma mulher de fé. Só que em alguns momentos das nossas vidas, como seres humanos, realmente a gente pode desfalecer um pouquinho, pode desacreditar, pode olhar para as circunstâncias e achar que não dá mais. Mas que possamos entender que as circunstâncias é só para nós. As circunstâncias, ela pesa aos nossos olhos. Para Deus não existe circunstância. Para Deus não existe momento ruim. Para Deus não existe idade. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Nada. Nada é impossível para Deus. Então, que possamos confiar, né? Continuar confiando, crendo no Senhor. Que as promessas que Ele tem feito na tua e na minha vida, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que demorar. Se Ele fez a promessa, a gente fica aguardando. Se Ele determinou o tempo, melhor ainda, porque a gente já sabe quando será. Mas se não determinou, fiquemos aguardando no nosso lugar, esperando apenas que as promessas se cumpram, porque elas se cumprirá. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Amém? Agradeço então a presença de vocês aqui no canal. Já fica o convite para um próximo vídeo. Que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. E até o próximo vídeo. No nome de Jesus.